Pão Nosso, Emmanuel, capítulo 7, a semente. Das muitas metáforas da semente, podemos citar o ditado popular: podemos contar quantas sementes há em uma fruta, mas não podemos saber quantas frutas há em uma semente. Essa frase é sobre o potencial infinito da semeadura e da vida. Frequentemente, nós usamos para ilustrar como uma pequena ação, a semente, pode gerar frutos incontáveis. Enquanto o fruto visível é finito, é mensurável, a semente carrega o potencial de uma nova árvore, um novo ciclo e múltiplos frutos futuros. Ou seja, uma única semente plantada pode se tornar uma árvore que produzirá centenas ou milhares de frutos ao longo dos anos. Então, o verdadeiro valor não está apenas no que você consome hoje, o fruto, mas no que você planta para o futuro. Representa que pequenos investimentos em conhecimento, amor ou projetos, que seriam sementes, podem gerar resultados grandiosos e imensuráveis. E Emmanuel inicia o capítulo citando Paulo, 1 Coríntios 15, 37. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão de trigo ou de qualquer outra semente. Então, Paulo usa essa metáfora da semente que morre para dar lugar a uma nova planta, para explicar a reencarnação e a evolução da alma. O corpo físico, a semente, morre, mas o espírito, a vida, continua se revestindo de novo corpo. Ou seja, quando eu semeio, não semeio a árvore pronta. Eu coloco uma semente e aí vem todo um processo até a árvore ficar pronta. E durante esse processo é exigido uma série de cuidados. É preciso cuidar, ou seja, é preciso regar, adubar, observar possíveis pragas e arrancá-las. Às vezes é preciso podar. Então, há todo um processo gradual. Exige paciência, esforço, saber esperar fazendo a sua parte, perseverar com esperança, com a certeza de que tudo está correndo conforme deve ser. Tudo na vida parte de pequenas sementes. Não há uma construção, não se constrói, uma amizade, um amor da noite para o dia. Não se constrói caráter da noite para o dia, ou seja, as virtudes são lentamente construídas. A metáfora da semente, ela interpreta o versículo como um ensinamento de que o corpo que semeamos, a morte física, não é o mesmo que nascerá, a nova encarnação. Sugere que a semente, a alma, passa por várias semeaduras, várias reencarnações para evoluir, mudando sua casca, o corpo físico, em cada existência. Portanto, temos a lei de causa e efeito e a reencarnação contínua para o aperfeiçoamento moral e intelectual do espírito. O Haroldo Dutra Dias, em seus estudos sobre as cartas de Paulo, frequentemente aborda o 1 Coríntios 15,
que trata da ressurreição sob a ótica da imortalidade da alma e da evolução espiritual. O versículo 37, que fala sobre semear um corpo que não é definitivo, é interpretado como a transitoriedade do corpo físico em comparação com o corpo espiritual. Ele enfatiza que Paulo defende a ressurreição do corpo, mas trata-se do corpo espiritual, o perispírito, ou corpo de glória, não a carne que se decompõe. O corpo físico atual é comparado a uma semente que morre para dar lugar a um novo corpo, mais aprimorado e espiritual, alinhando-se à ideia de progresso. Em suas análises, ele associa a ressurreição à transformação do corpo mental, veículo da mente, no corpo espiritual, que é moldado pelo corpo mental, que seria a túnica nupcial da alma. Nos serviços da natureza, a semente reveste-se aos nossos olhos do sagrado papel da sacerdotisa do Criador e da vida. Então vamos lá. Sacerdócio significa uma missão, uma profissão ou um trabalho exercido com extrema dedicação, vocação, sacrifício pessoal e caráter nobre. É utilizado para descrever atividades que exigem alto nível de entrega e devoção, sem necessariamente ter um vínculo religioso, como o sacerdócio do magistério ou o sacerdócio da medicina. Ensinar, curar ou servir ao próximo com sacrifício próprio. Profissões que exigem abnegação e devotamento. Então, a semente, em seu alto nível de entrega e devoção, entrega uma árvore com frutos. Portanto, a semente nos ensina muito, porque ela faz a intermediação entre nós e a sabedoria da vida. Ela nos ensina muito. Ensina a paciência, a perseverança, o cuidado, enfim, tudo o que já dissemos. Estudamos a semente, compreendemos melhor as leis de Deus. Gloriosa herdeira do poder divino, coopera na evolução do mundo e transmite silenciosa e sublime lição, tocada de valores infinitos à criatura. Então, é perseverante, é resiliente, traz em si o exemplo da doação, opera em silêncio, sacrifica a si mesma para se tornar fruto e não se envaidece por isso. Tem força criadora e multiplicadora. Com o pouco de nutrientes e água que ela recebe, ela dá em troca uma abundância de cor, de perfume e de frutos. Exemplifica sabiamente a necessidade dos pontos de partida, as requisições justas de trabalho, os lugares próprios, os tempos adequados. A semente é um ponto de partida que carrega o potencial de uma nova árvore, um novo ciclo e múltiplos frutos futuros. E para isso requer uma série de cuidados. É preciso cuidar, assim, no sentido de regar, adubar, observar possíveis pragas, arrancá-las, podar, né? Portanto, requer paciência, trabalho e fé. A semente simboliza o início. Tudo começa pequeno. Quem aprende o valor das pequenas coisas, consegue as grandes coisas. Tudo exige preparação, cuidado, tempo de espera. Como a semente, não basta desejar, a coisa acontece, né? Eu quero, então tá bom, já é. É preciso trabalho.
Não dá para pular etapas na evolução. E também precisa dos lugares próprios e tempos adequados, ou seja, é preciso saber o tempo do plantio. Se plantar na época errada, a planta não vai vingar. Vamos lembrar da parábola da semente, a parábola das sementes, né, que simboliza a recepção da palavra de Deus. O Evangelho, né, a palavra de Deus, o Evangelho, os ensinos espirituais pelos seres humanos, representando diferentes estágios. A semente no caminho, pedregais, espinhos ou a boa terra, né? Indicando como a indiferença, a superficialidade, o materialismo ou o esforço sincero determinam o progresso espiritual do espírito, né? Fica meio estranho espiritual do espírito, mas tudo bem. Cristo semeia indistintamente em todos os lugares e a semente traz em si o potencial de crescimento, simbolizando a virtude e o evangelho. O foco é a qualidade da terra íntima. A terra boa é aquela que ouve, compreende e nutre a palavra, gerando frutos. Há homens inquietos e insaciados que ainda não conseguiram compreendê-la. Ansiedade, né? Exigem as grandes obras de um dia para o outro, impõem medidas tirânicas pela força das ordenações ou das armas, ou pretendem trair as leis profundas da natureza. Aceleram os processos da ambição, estabelecem domínio transitório, alardeiam mentirosas conquistas, incham-se e caem, sem nenhuma edificação santificadora para si ou para outrem. O que ele está dizendo aqui? Pessoas ansiosas que querem resultados imediatos. E quando não vêm os resultados imediatos, desistem, criticam, vou fazer do meu jeito, no meu canto, isso aqui não serve para mim. Começar é fácil, difícil é continuar, difícil é perseverar. Aceitar as lições que vão aparecendo, ir se modificando durante o processo. Impõe ordenações ou armas porque não entendem e não respeitam o tempo de cada um. Porque não entendem que respeito não se impõe, se conquistam. Não são conquistas do coração. Cristo conquistou pela renúncia, não pela imposição. E aí Emmanuel diz, incham e caem. Ou seja, existem pessoas que abraçam muitas tarefas, mas não crescem, porque exercem essas tarefas por pura vaidade. Ninguém sabe fazer melhor que eu. Se eu não fizer, ninguém faz. Não faz de coração, não faz pelo amor ao próximo. Não basta inchar-se, quer dizer, ter uma aparência de grandeza e ser vazio por dentro. Uma árvore sem raízes profundas cai na primeira ventania. Uma árvore com bases boas, nada derruba. Não souberam aprender com a semente minúscula que lhes dá que lhes dá trigo ao pão de cada dia e lhes garante a vida em todas as regiões de luta planetária. Saber começar constitui serviço muito importante. Então, focamos nos resultados que queremos e não sabemos começar, ou não queremos respeitar todos os passos para chegar aos resultados. Vamos lembrar de André Luiz, né? Quando ele chegou no nosso lar, querendo exercer a medicina, porque eu sou médico, né?
Só que ele não sabia que lá não é como cá, né? Ele não queria começar do início, ele não sabia o que é servir. Ele queria fazer o que ele sabia, né? Ele queria começar de cima. No esforço redentor, é indispensável que não se percam de vista as possibilidades pequeninas. Um gesto, uma palestra, uma hora, uma frase pode representar sementes gloriosas para edificações imortais. Imprescindível jamais desprezá-las. Então, como Emmanuel diz, né? É preciso aproveitar a bênção dos minutos. Aproveitar a bênção do tempo significa viver o presente com propósito, com gratidão e sabedoria, reconhecendo cada dia como um presente divino. Envolve equilibrar a produtividade, o auxílio ao próximo e o amor, evitando desperdício de oportunidades antes que o tempo passe. O tempo certo de Deus é perfeito, mas que quantidade importa a qualidade, intensidade das ações, dedicando tempo a coisas úteis que tragam paz. Entender que tudo tem um momento certo, nem antes, nem depois. É fundamental para a paz interior. Aproveitar o tempo é um ato de responsabilidade, combatendo a preguiça e a inércia. Aproveitar o tempo não é pressa, mas consciência e amor na jornada da vida. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.